Oi, eu sou a Aline Carvalho e seja bem-vindo ao meu ateliê. Hello Macralovers! No tutorial de hoje a gente vai utilizar esse fio da Fisher Glow. Ele é um fio que ele contém esse lurex maravilhoso, a cara do carnaval. Ele possui outras cores também, mas nesse tutorial a gente vai utilizar a cor âmbar com o código 394. Na lista de materiais a gente também vai utilizar, são esses canudinhos dourados que a gente vai utilizar para passar entre os fios. Esse daqui é um canudinho de 5 milímetros, já que a gente está trabalhando com um fio que é um fio que tem 5 milímetros também, então vocês têm que se ligar na hora de comprar os canudinhos de acordo com o fio que vocês estão utilizando, certo? Esse daqui eu comprei lá na GG Aviamentos, eu vou colocar aqui o link pra vocês lá do Instagram, mas também vou deixar disponível pra vocês a compra pela Shopee. E aqui a gente vai iniciar pelo primeiro passo do nosso tutorial, que vai ser a parte das ombreiras. E como vocês também já podem ver, eu vou antecipar pra vocês que esse look que eu vou construir, ele é um look separadamente, mas que você consegue fazer uma união. E eu já deixei separado aqui os meus 2 bujos de EVA. Mas, a princípio, pra gente construir a nossa ombreira, nós vamos precisar de 2 fios de 80 centímetros para essa parte, pra gente criar a parte da gargantilha da ombreira. Porém, uma dessas partes vai ficar na parte de cima e a outra ficará na parte de baixo. Eu dividi aqui no meio, uni as 2 pontas e encontrei o centro do meu fio. Vou posicionar ele bem aqui, nessa parte de cima da minha manequim, na parte superior do meu manequim. Vou deixar aqui bem preso mesmo, bem fixo. Não precisa prender com tanta força e tão próximo ao manequim, porque a gente ainda vai encaixar os nossos fios. E essa segunda parte, a gente vai fazer a mesma coisa, unir as 2 pontas, encontrar o meio do fio e colocar um pouco mais embaixo. Por que que a gente está fazendo isso? A gente vai encaixar os fios aqui nesse primeiro fio, aonde a gente sinalizou que ficaria na parte de cima. Hello Macralovers, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Carvalho e esse é o meu ateliê. E aqui no canal do YouTube você encontra os melhores tutoriais que você não vai achar em lugar nenhum. E eu quero te falar e te convidar para se inscrever aqui no nosso canal e ficar por dentro de todas as novidades e novos tutoriais que vão ser lançados aqui no canal. E já aproveita para curtir e compartilhar, porque dessa forma você me ajuda no engajamento e faz com que o meu vídeo alcance mais pessoas. Eu quero te falar que se você ainda não aprendeu absolutamente nada sobre macramê, mas tem muito interesse em produzir peças como essa que eu estou vestindo, eu tenho um curso excelente para você. No link aqui abaixo você vai ter mais informações sobre o curso, as peças que estão disponíveis, mas antes eu quero te falar e te adiantar de que esse curso, ele não vai ser aquele curso milionário, vai ser um preço que ele vai ser bem acessível para você e que você vai conseguir, a partir da primeira venda da sua peça, faturar e lucrar o valor investido no curso. O curso vai estar por apenas R$ 39,90 mensal e você vai ter acesso a todos os cursos que nós temos dentro da plataforma da Hotmart. Por lá, você vai ter durante 7 dias um período de teste para que você decida se você gosta ou não do conteúdo. Caso você não goste, você tem a solicitação de cancelamento e você vai receber o reembolso do seu valor e sem perder a amizade, tá? Então, se você ficou interessado e quer saber mais, aqui embaixo vai estar o número do WhatsApp ou o link lá da plataforma da Hotmart. Vamos fazer a trama de nós quadrados e encaixar os nossos canudinhos. E nessa segunda parte vai ser a parte da finalização do encerramento e pra cá as 2 laterais das ombreiras. Então, sigam aí acompanhando o tutorial, façam dessa mesma forma para que vocês não se percam, certo? Antes da gente dar início no nosso tutorial, eu quero falar para vocês as medidas que vocês vão precisar para confeccionar uma ombreira de acordo com a medida da cliente de vocês. Eu sempre falo que aqui no meu ateliê nós produzimos peças sob encomenda, de acordo com a medida da cliente.
Não existe tamanho PMG, GG. Existe em roupas onde são confeccionadas em grandes fábricas onde já possuem o molde, mas aqui a gente está trabalhando com uma peça que ela é toda feita à mão, então a gente precisa das medidas. Digamos aqui que a minha cliente ela tem uma circunferência de pescoço no tamanho de 41 centímetros, então você vai precisar dessa dimensão da circunferência. A segunda medida que você vai precisar é a medida entre o pescoço e aonde está finalizando o ombro da cliente. Aqui tá dando em torno de 13 centímetros. É bem rente mesmo aqui essa parte do pescoço e a parte final do nosso ombro. E a próxima medida que a gente precisa é do ombro até o comprimento do braço, da extensão do braço. Aqui no meu caso eu já sei, já olhei e verifiquei as minhas medidas e é 60 centímetros para que fique uma ombreira bem bacana. Então essas são as 3 medidas que vocês precisam para poder confeccionar essa ombreira. Circunferência do pescoço até o final do ombro e do ombro pro final do braço, né, na extensão da mão. Então anotem essas 3 medidas que vocês irão precisar para confeccionar essa peça. Então para cá, para essa parte, eu separei e cortei fios de 2,50 m. Essa medida vai ser de acordo com o projeto de vocês. Eu vou deixar aqui no link abaixo um vídeo gratuito onde eu explico para vocês no meu canal como que faz essa parte do cálculo de medidas para você saber o tamanho exato para o seu projeto. Mas eu acredito que nessa questão da medida dos fios, ela vai ser de um tamanho que seja mais ou menos universal, dependendo se a pessoa tem mais ou menos uma altura entre 1,60 e 1,70, porque isso vai diferenciando, por conta que o braço, com certeza, de uma pessoa que é mais alta, é mais alongado. Então aqui nessa parte eu vou ensinar para vocês a fazerem a laçada inicial. A gente vai iniciar unindo os 2 fios, vamos encontrar um meio. Esse fio que a gente posicionou aqui nessa parte, ele é o nosso fio guia. Então a gente vai passar o fio que a gente está adicionando por trás, vai criar essa laçadinha e aqui você vem com os 2 dedos, pinça os fios e puxa por dentro. Dessa vez a gente não vai fazer aquele nozinho festonê de um lado e do outro. A gente vai fazer dessa forma para que o fio ele não fique distante um do outro. A quantidade de fios aqui vai de acordo com o material que você está utilizando e a questão dos centímetros de circunferência do pescoço da sua cliente. Aqui a gente encontrou o mais aproximado, mais ou menos aí 40 centímetros, então durante esses 40 centímetros eu vou preenchendo aqui no total com fios. Então você vai fazer a mesma coisa, vai olhar a medida da circunferência do pescoço da sua cliente e vai encaixar fios na circunferência inteira do pescoço. Se você não tiver manequim, nesse momento de encaixar os fios você consegue fazer numa superfície reta e também consegue fazer os padrões numa superfície reta. A partir do momento em que a gente vai criar as ombreiras, eu vou dar uma dica aqui pra vocês de como que vocês podem estar fazendo utilizando a almofada na casa de vocês, certo? Mas aqui a gente vai focar nessa parte aonde a gente vai encaixar os nossos fios. Eu vou falar pra vocês no final a quantidade de fios que eu encaixei pra gente estar realizando esse projeto. Como eu falei, a quantidade de fios vai depender da quantidade da circunferência do pescoço da cliente de vocês e do material utilizado. Se você utilizar um material que seja mais grosso do que esse, por exemplo, então pode ser que a sua peça ela vá menos fios do que o que a gente está colocando aqui. Então por isso que eu falo para vocês a importância do cálculo do projeto de vocês. Aqui nessa parte eu já dei uma adiantada bem bacana, como vocês podem ver, mas eu encaixei no total 30 fios, ficando 15 para cada lado. Nessa parte aqui da divisão, eu separei um único fio para que a gente colocasse o nosso tubinho de metal e 3 fios para que a gente possa fazer o nosso nó quadrado. A medida em centímetros aqui dessa sequência de nós quadrados é 2,5 centímetros, que é o mesmo tamanho ao qual é o tubinho. E aí, nessa parte, como vocês podem ver, tá intercalado um tubinho, nó quadrado, então o próximo será um tubinho. Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer
não tem ajuda de nenhum tipo de passador, como eu falei pra vocês. A medida dos milímetros aqui de dentro é a mesma do fio. Então, quando você vier, você só dá uma giradinha aqui na ponta, introduz aqui dentro e vai girando o fio até ele aparecer lá do outro lado, na parte de cima. Ou, se você quiser, com auxílio de alguma agulha e linha, você consegue passar mais rápido, mas dessa forma também dá certo. Aqui, para esse fio que eu tô utilizando, eu fiz sequências de 5 nós quadrados para dar esse tamanho de 2,5 centímetros. E aí, nessa parte, a gente vai aprender como fazer um nó quadrado. É bem simples. Os 2 fios das laterais é os fios que a gente utiliza para fazer o movimento. Esse fio do meio, ele fica fixo aqui na parte do meio. Eu vou fazer o movimento do 4, passando por cima aqui desse fio guia. Vou segurar com o polegar. Com o fio da direita, eu passo aqui, ó, por cima dessa perninha e por trás de todos os fios. Lembrando que a gente tá trabalhando com o fio que ele é de poliéster, então esse fio, por mais que ele não tenha elasticidade, mas se você acochar demais, toda a sua peça no macramê vai ser perdida. Agora a gente vai fazer o ponto invertido, porque o nó quadrado é dado 2 vezes para se ter um nó quadrado. A gente vai fazer o movimento do P. Venho aqui com o meu polegar, seguro no meio, jogo o fio da esquerda aqui por cima e passo por trás de todos os outros fios. E aí eu dou continuidade. Lembrem-se que a gente vai sempre intercalando os nossos fios. Eu fiz com o lado direito, agora eu tô fazendo com o lado esquerdo novamente. Vou fazer com o lado direito. E aí você vai intercalando. Agora eu já fiz 2 nós quadrados. Eu vou repetir o processo mais uma vez. Eu só vou fazer um nó quadrado, uma carreira de nó quadrados com vocês, porque é um processo de repetição. O nó quadrado é um dos nós mais básicos que a gente tem no macramê. E se tiver ficado alguma dúvida, se você não tiver conseguindo entender, vai dar uma desacelerada no vídeo, olha o movimento que eu tô fazendo, essa forma dos fios, e repete quantas vezes for necessário. Vocês podem voltar às videoaulas. E aí eu vou fazer 5 nós quadrados aqui, dando 2,5 centímetros. Tô no meu quarto, vou pro último ponto. Vou acelerar aqui um pouco mais. E essa medida aqui desse nó quadrado, ela tá sendo exatamente do mesmo tamanho que são esses canudinhos dourados que a gente tá fazendo esse acréscimo aqui. Então, eles também têm que ter essa mesma medida. Se você estiver trabalhando com canudinho de um tamanho diferente, você faz no mesmo tamanho em centímetros do seu canudinho. Ó, mostrando pra vocês. 2,5 centímetros. Se você achar de um tamanho diferente, que tem aí na sua cidade, com outro tipo de formato, essa questão é bem relativa, tá? Vocês podem estar trocando os materiais, tem material de acrílico, tem material de madeira, então vocês conseguem estar trabalhando com o que vocês tiverem. Quero que vocês peguem somente a essência do que a gente está fazendo aqui. Nessa parte aqui eu já finalizei e fiz por completo os encaixes dos meus canudinhos e fiz os meus nós quadrados. E vocês lembram que a gente tinha pegado mais um fio de 80 centímetros, que eram 2. Nesse primeiro a gente fez a laçada inicial e iniciou criando os nossos padrões para essa parte do pescoço. E o segundo vai ser nessa questão das finalizações. Aqui, percebam que eu coloquei o fio guia, que é o fio do pescoço, por cima de todos os outros fios, porque agora a gente vai criar um fechamento para essa parte aqui do pescoço, para a parte de baixo. E como que vai ser? Eu vou pegar aqui, tá? Como exemplo, o nó quadrado. Sempre esse fio ele vai estar por cima, porque ele é o fio guia, e os outros fios vão estar embaixo, porque são os fios da base. Aqui nessa parte vai ser um pouco complicado para quem está iniciando, mas isso é só questão mesmo de você ir praticando e não desistir.
Não acredite que na primeira peça que você vai fazer o seu nó festonê ele vai ficar 100% perfeito, porque não é assim. Isso é com a prática, com os anos, e o fio que você está trabalhando também é muito importante. Aqui nessa parte eu vou pegar aqui esse primeiro fio do meu nó quadrado e a gente vai fazer uma voltinha de festonê, passando essa laçada aqui por dentro. Percebam que o fio ele ainda tá solto. Então, nesses primeiros nozinhos que a gente vai dando, você vai dando leves ajustes da forma como eu tô fazendo aqui, para ele ficar perfeito. E a dica que eu sempre dou, segura com o polegar o ponto que você acabou de fazer. Vou vir aqui novamente, vou separar aqui esse fio, para que vocês possam ver. Vou pegar uma ponta do meu fio, tô passando aqui, ó, por trás do fio guia. Vou puxar aqui por dentro da laçada e eu fecho meu segundo nó. No segundo nó, você já vai ter um pouco mais de equilíbrio. Se você quiser, como eu sempre falo pra vocês, a importância de você colocar um alfinete na sua peça. Vem aqui e põe o alfinete. Para os próximos fios é o mesmo processo. Você sempre vai passar, ó, por trás do fio guia e por dentro dessa laçada que se formou aqui, ó. E você vai repetir esse processo 2 vezes com o mesmo fio. Vim aqui, vou segurar com o polegar novamente, passo aqui por dentro da minha laçada. Vocês vão fazer isso com todos os fios que tiverem aqui nessa parte. Vou repetir novamente o processo. Eu tô com o meu terceiro fio de nó quadrado. Venho aqui, passo o fio por trás e por dentro da laçada. Eu vou repetir esse mesmo processo com esse fio 2 vezes. Então, venho aqui novamente, passo por dentro da laçada e aperto. Pronto, a gente já fechou o nosso primeiro nó quadrado. E aí vocês seguem dando continuidade dessa mesma forma. E aqui a gente só segue dando continuidade com os próximos fios, fazendo da mesma forma. Ó, percebam que eu tô puxando o fio aqui por dentro da laçada. Lembre nessa parte aqui dos canudinhos vocês deixarem um pouco mais acochados, para que o canudinho ele fique iniciando mesmo aqui nessa parte inicial, para não deixar ele mais embaixo ou mais em cima, para ficar exatamente do mesmo tamanho. E aí vocês seguem dando continuidade, gente. É bem simples mesmo o processo, é só um processo de repetição, vocês vão fazer isso em todos os fios, conforme eu tô mostrando aqui pra vocês. E assim que eu finalizar essa parte aqui, eu retorno aqui pra poder mostrar como foi o resultado final pra vocês. E aqui, esse é o resultado na parte final. Como vocês podem ver, ficam todos os canudinhos e os nós quadrados de forma bem posicionada. Se você perceber que o seu nó quadrado ou canudinho, ele tá ficando um pouco tortinho pra parte da lateral, vai ajustando com carinho, vai ajustando com cuidado a sua peça, que vai ficar retinha conforme tá aqui. Como eu tinha falado pra vocês, eu encaixei aqui na parte de cima total de 30 fios, porém esses fios a gente dobra eles ao meio e eles se multiplicam, ficam no total de 60, e aí ficam 30 para cada lado. Já fiz aqui a minha divisão, como vocês podem ver, e agora a gente vai começar a dar início no detalhe da parte das nossas ombreiras. Eu vou aproximar um pouco mais a câmera para vocês poderem ver como que eu vou fazer, e dividam aí os fios de vocês, 30 para cada lado. Para essa parte aqui da lateral, onde a gente vai começar a fazer o nosso ponto, eu vou trabalhar com o nó quadrado, que é uma espinha de peixe que a gente chama. Vocês vão poder ver, mas vocês vão repetir o mesmo processo do nó quadrado, porém aqui a gente vai utilizar 4 fios. Eu dividi, né, a quantidade de 30 fios ao meio para encontrar onde que seria o meio aqui das nossas ombreiras, e vou fazer o nó quadrado. Mas prestem bem atenção.
tá? Aqui são os 2 fios das laterais e os 2 fios do meio. A gente vai repetir o mesmo processo. Vai fazer o movimento do 4 por cima desses 2 fios. Seguro aqui no meio, com o fio da direita eu jogo por cima, passo por trás. Nesse primeiro processo é um nó quadrado simples. Percebam que eu não vou apertar demais esse nó quadrado. Eu só fiz com que o fio chegasse bem próximo ali do início da nossa gargantilha. Agora eu vou fazer o mesmo processo com o fio da direita. Vou fazer o movimento do P, segura aqui no meio, jogo o fio da direita, não, da esquerda por cima e passo por trás. Finalizei o nó quadrado, eu fiz dos 2 lados. Esses 2 fios que eu tenho aqui, eu vou jogar pra cá pra cima, que a gente não vai utilizar. A gente vai pegar os próximos 2 fios aqui, ó, de cada lateral. Venho aqui novamente, utilizando esses 2 fios, e faço o mesmo nó quadrado que a gente estava fazendo anteriormente. Mas perceba, ó, não tô puxando demais o meu nó quadrado. Eu só fiz com que ele chegasse bem aqui no início. Faço novamente para o lado direito o mesmo movimento. Esse movimento aqui, gente, é um nó quadrado. A única coisa de diferente é somente essa questão, porque a gente joga os 2 fios para cima e pega sempre o próximo aqui da lateral. Percebam que eu tô pegando os 2 próximos da lateral, mas o movimento é o mesmo. Tô fazendo o movimento do 4, segura aqui no meio, fio da direita passo por cima, por trás de todos os fios. Aproximei ali bem próximo da base. E agora eu vou fazer o movimento do P. Segura aqui, jogo o fio da esquerda por cima e passo por baixo. Se você perceber, ó, que aqui tá frouxo, ainda dá tempo você ajustar para que o seu ponto ele fique perfeito. Joga pra cá pra cima novamente. E aí vocês vão dando continuidade fazendo os nós quadrados de vocês dessa forma, fio por fio, até a gente chegar ali nessa parte do ombro, certo? Repetindo esse mesmo processo, como eu falei pra vocês, fio por fio, a gente vai fazendo até chegar no último fio. Gente, olha, e aqui a gente chegou no final, e se vocês, assim como eu, não conseguiram chegar na medida exata daqui dessa parte do ombro, com a quantidade de fios que vocês tinham encaixado aqui na parte de cima, não precisa se preocupar, eu trouxe a solução pra vocês. A gente vai encaixar mais 3 fios, pelo menos no meu cálculo, para esse material que eu estou utilizando. Eu utilizei 3 fios ali do outro lado, que já está pronto. O processo é o mesmo, a gente vai unir os fios, as 2 pontas, vamos encontrar o meio. Esses 2 fios, eles são os fios guias. E esse outro que a gente tá encaixando é como se a gente fosse fazer um nó quadrado normal, gente. Só que a diferença é porque a gente tá encaixando esse fio, mas o processo, ele é exatamente igual. Da mesma forma como vocês já fazem. Eu vou posicionar aqui, ó, com alfinete prendendo aqui esse meu fio, para que vocês possam ver como é exatamente a mesma coisa. A gente vai pegar o fio da esquerda, o fio da direita, passou por trás, a gente fez um lado, passa da esquerda e a gente fez o nosso ponto de nó quadrado. E agora, você só vem e puxa aqui pra cima. Não dá pra ver que teve nenhum acréscimo, não dá pra perceber que está fora do padrão.
A única diferença é que a gente está acrescentando fios para que chegue na medida exata até a ponta do ombro. Eu vou repetir novamente o processo. Tô colocando aqui o fio por baixo dos 2 fios do meio, como vocês podem ver. Vou pegar aqui o meu fio novamente, faz o 4, joga o fio da direita por cima, passa por trás de todos os fios, apertei. Agora com o fio da direita, faz o movimento do P, segura aqui no meio, fio da esquerda passa por cima e por trás de todos os fios. E aí a gente fez nosso segundo nó quadrado. E agora eu vou fazer o meu terceiro e último acréscimo aqui pra vocês. Como vocês podem ver, não dá pra prestar atenção de forma nenhuma que a gente fez nenhum tipo de acréscimo. Eu vou fazer aqui solto mesmo. Eu já tenho prática de fazer sem o alfinete e sem nenhum tipo de auxílio. Venho aqui e só subo. Nessa parte da lateral, eu obtive em centímetros, 12 centímetros justo e exato. Agora, nós vamos vir pegar essas duas partes aqui e a gente vai começar a fazer nós festonês para prender essa parte aqui novamente. E esses dois vão ser os fios guias, que vão ser divididos aqui para essa parte. Vocês vão abrir para um lado e para o outro. Vamos começar primeiro pelo lado direito. Eu tô pegando aqui a minha primeira pontinha do nó quadrado. E a gente vai fazer um festonê. Esse fio que está aqui na minha mão, na mão esquerda, ele vai ser o fio guia e ele vai estar por cima de todos esses fios que a gente tem aqui. E esse outro vai ser os fios da base. Todos esses outros vão ser o fio da base. A gente vai passar, ó, por cima do fio guia e por dentro da laçada novamente fazendo um festonê. A gente vai repetir esse mesmo processo 2 vezes com o mesmo fio. Eu vou encaixar aqui esse alfinete porque, como eu falo pra vocês, uma peça alfinetada é uma peça com 100% de garantia de certeza que ela fique bem retinha. Vou para meu segundo fio. Vocês não vão de forma nenhuma puxar esse fio nem muito pra cima e nem muito pra baixo. O fio ele tem que estar aqui, ó, reto, junto da linha dessa parte do ombro. Venho aqui, faço o movimento novamente, passando por cima do fio guia, por dentro da laçada e ajusto aqui nessa parte da lateral. Vou passar para o meu terceiro fio, repetindo o mesmo processo. Passo por cima do fio guia e por dentro da laçada. E repito o mesmo processo 2 vezes. Vocês estão percebendo que essa linha aqui que eu tô criando, ela é uma linha reta? Então, sempre antes de trazer o meu fio pra cá e eu selar esse fechamento, da forma como eu tô fazendo, eu sempre dou uma conferida, eu solto o fio um pouco da minha mão, porque a tensão da mão da gente puxando o fio ou pra cima ou pra baixo faz com que o fio ele mude o formato. Então, a gente precisa manter a mão leve para poder a gente manter um padrão dessa forma, aonde a linha ela vem bem reta, bem rente. Se você precisar da ajuda dos alfinetes, pode utilizar, utilize bastante. A gente tá pegando um fio atrás do outro para que a gente consiga trabalhar dessa forma o nó festonê. Nessa parte aqui da curvatura do ombro, é interessante que você venha trazendo essa circunferência nesse sentido, na mesma circunferência em linha reta. Porém, a gente sabe que a gente vai vir dando uma descidinha. Se você é uma pessoa que você não tem manequim, eu vou mostrar pra você como que você pode estar utilizando a almofada. Você vai colocar bojo, você vai colocar todas as suas roupas, vai colocar uma blusa de manga longa que você já tenha velha na sua casa, ou pode ser nova também, contanto que você não se importe de alfinetar ela.
enche de várias roupas e aí você vai ter mais ou menos aí uma medida, né, um norte de onde que começa essa curvatura aqui do ombro. Na própria blusa, na própria camisa, geralmente já tem esse recorte costurado, então você vai conseguir se basear trazendo um formato de corpo de manequim dessa forma, tá? E aí eu vou seguir aqui fazendo o meu nó festonê da forma como eu tô mostrando aqui pra vocês. A gente vai fazer os nós festonês da mesma forma ali do outro lado. Tô fazendo aqui primeiro do lado direito, lembrando que sempre o fio guia, ele é por cima dos fios da base. E lembrando também que a gente tá trabalhando com um fio que ele é um fio de poliéster. Então, se você estiver trabalhando com fio de malha, você precisa ter um cuidado redobrado. Para esse tipo de ombreira, eu indico que seja feita ou com fio náutico da Círculo, ou com esse fio aqui da Fisher Glow, porque são os melhores mesmo para trabalhar com essas peças um pouco mais artísticas, né, que a gente chama, para que tenha esse brilho, tenha esse diferencial. Com fio de malha é mais para saídas de praia por conta do material, que já tem aquele material de biquíni, já é mais ideal e próprio para esse tipo de situação. Eu fiz aqui as minhas duas carreiras de festonê, do lado esquerdo e do lado direito, trazendo os fios que eram daqui do centro para as duas extremidades. E agora eu vou fazer mais uma segunda carreira de festonê, aonde a gente vai fazer primeiro a união desses dois fios. Vocês vão passar o fio da esquerda por cima do fio da base e por dentro da laçada, uma vez. E da segunda vez, você faz o movimento oposto. Na primeira, a gente passou por cima e agora a gente vai passar por baixo. E puxa por dentro da laçada. Fazendo dessa forma, a gente divide os dois fios para as duas laterais e a gente continua fazendo novamente o festonê para o lado da esquerda e depois para o lado da direita. Agora, a gente vai pegar o outro lado do fio direito, do lado direito, e vai fazer o mesmo movimento do festonê, que é passando por cima do fio guia e por dentro da laçada. Percebam que para o lado direito, o movimento, ele é inverso. E você repete o mesmo processo com o mesmo fio 2 vezes. E aqui, Macra Lovers, a gente vai fazer novamente nós quadrados. Eu quis deixar bastante ênfase nesse nó para que vocês aprendessem os dois nós básicos que tem no macramê. O primeiro, que é o nó festonê, o segundo, que é o nó quadrado, que a gente veio trabalhando em sequência em diversas formas diferentes de padrões dentro do nó quadrado, por exemplo. E aqui a gente vai fazer o nó quadrado para as laterais. Primeiro a gente vai fazer um nó quadrado normal aqui no meio. Se você estiver trabalhando com o fio da Fisher Glow, eu indico que você não acoste muito. Agora a gente vai pegar duas perninhas daqui e duas perninhas desse outro lado. E fazer um nó quadrado. Percebam que aqui eu não vou desrespeitar o espaço. Eu vou deixar o nó quadrado próximo desse outro nó quadrado aqui do meio. Eu tô respeitando o espaço dele aqui nessa parte da lateral. Aí eu venho novamente, pego dois fios do nó quadrado e pego dois fios aqui da parte da lateral e faço novamente um nó quadrado. Nessa parte aqui, ó, antes de fechar meu nó quadrado, percebam que esse espaço aqui do lado esquerdo fica com esse espaço e aqui do lado direito ele fica mais próximo. Então, não coloquem o nó quadrado de vocês muito lá pra cima. É realmente pra ficar com esse espaço aqui
na parte da lateral. E aí eu sigo descendo num formato um pouco mais triangular, trazendo um pouco mais esse ombro para ficar bem marcado, bem definido mesmo. Eu vejo por aí muitas pessoas que colocam ombreiras que não conseguem cobrir essa parte do ombro por inteiro. Sempre tá só uma pequena parte aqui nessa parte da lateral. Eu particularmente acho que não fica tão bacana. Gosto mais desse estilo. E aí eu desenvolvi uma técnica mais ou menos para ficar um pouco mais marcado essa questão dos ombros, da forma como eu tô fazendo. E agora eu vou fazer aqui do outro lado, fazendo o mesmo processo, pegando 2 do nó quadrado aqui do meio e 2 aqui da parte lateral. Faço o nó quadrado e novamente, ó, sigo respeitando o limite de espaço do nó quadrado. A parte esquerda agora tá mais próxima e a parte direita ela tá mais distante. Aqui nessa parte, a gente vai fazer um mesmo nó de fechamento que a gente utilizou aqui na parte de cima. Ó, percebam que a gente vai fazer o festonê primeiro passando por cima, fazendo o movimento do 4 passando por cima, puxando por dentro da laçada. Nesse segundo movimento, a gente vai passar por baixo. No primeiro eu passei por cima e agora eu tô passando por baixo e por dentro da laçada. Dessa forma, eu deixo o fio para um lado e para o outro. Vou pegar 3 fios desses que estão aqui nessa parte da lateral, ó. E com esse fio guia, eu vou fazer o nó festonê. Passando por cima e por dentro da laçada 2 vezes. Tô no meu terceiro fio. Agora, muito cuidado aqui nessa parte para você não se enganar, porque às vezes você acaba pegando esse outro fiozinho aqui achando que ele tá no meio. Então, verifica se não tá pulando nenhum fio e vem fazendo pro outro lado, sendo com o processo do lado inverso. Fiz os meus 3 fios, fazendo aqui o festonê, e agora eu tenho 6 aqui na parte de dentro. Eu vou pegar 2 das 2 laterais e 2 aqui no meio. E a gente vai fazer um nó quadrado. Vamos fazer o movimento do 4. Mesmo processo. Segura aqui no meio, passa por aqui por cima, joga o fio por trás. É o mesmo processo do nó quadrado. A diferença é porque a gente tá trabalhando com mais fios aqui. Faz o movimento inverso, o movimento do P. Segura aqui. Joga o fio aqui por cima e por trás de todos os fios. Dá uma ajustadinha nos pontos. Esse padrão é o padrão diamante que a gente tá fazendo, aonde vocês estão trabalhando com mais fios. Aqui nessa questão a gente tá trabalhando com 8 fios, 4 para cada lado, contando com os fios da base e o fio guia. Pode ser feito com menos fios, mas esse é o padrão diamante. E agora eu venho pegando de um por um, trazendo o fio guia para a parte do centro novamente. E aqui a gente vai pegar esse fio guia e vamos fazer o festonê novamente, só que eu quero frisar uma coisa pra vocês. Os pontos que vocês vão dar aqui nessa parte precisa ser um pouco mais folgado, vocês precisam deixar um pouco mais leve a tensão da mão, porque a gente precisa preencher esse espaço que vai ficar aqui, ó, porque a gente veio descendo com ponto, então tem essa diferença.
Então, o truque, a dica é você deixar a mão um pouco mais leve e nessa última laçada você dá uma ajustada, para a gente poder encaixar esse outro fio aqui, sem ficar nenhum tipo de espaço. Agora eu vou fazer aqui com essa parte do lado direito, trazendo o fio guia para o lado esquerdo. E os fios da base. O movimento inverso, tem a tensão da mão leve. Chegando aqui no meio, a gente vai fazer aquele mesmo ponto de encontro que a gente fez aqui em cima, fazendo o movimento do 4 primeiro por cima e depois por baixo. Agora eu tô fazendo primeiro por cima, unindo os dois. Também não precisa forçar muito o ponto, acochar demais, não precisa fazer isso. E agora eu tô passando o movimento do 4 por baixo. Eu vou repetir o mesmo processo novamente, fazendo o mesmo festonê com o fio daqui da parte da lateral do nó quadrado, trazendo ele pro meio como fio guia. Só que aqui já tá um pouco mais fácil de fazer, não precisa dar tanto, deixar tão frouxo o ponto, mas também não precisa acochar demais. A gente fez daquela forma, com a mão um pouco mais frouxa, porque a gente precisava preencher o espaço aqui, nessa parte da lateral. Agora o mesmo processo do outro lado. Cuidado para vocês não pegarem fios que não são do lado correto, isso pode acontecer. E aqui a gente vai fazer o nó quadrado lateralizado, da mesma forma como a gente fez aqui na parte de cima. Porém, agora a gente vai vir nesse sentido, no mesmo sentido que a gente estava fazendo o festonê. Eu costumo geralmente colocar os fios nessa parte da lateral para acompanhar o movimento que eu tô fazendo junto com o nó quadrado. Percebam que os meus fios, eles estão esticados nesse sentido que eu tô puxando eles, então eles vão ficar mais lateralizados. A posição que vocês deixam os fios é muito importante. Da mesma forma como no festonê, à medida que você movimenta os seus fios para cima, para baixo, para o lado, vai dando o movimento que você quer, então isso significa que da mesma forma o nó quadrado, se eu quero que ele fique lateralizado, eu preciso vir com ele puxando os fios, ó, para a parte da lateral. Assim, eles já vão se encaixando da forma como eles precisam ficar. Essa é uma das dicas muito importantes. E aqui nessa parte, ó, eu finalizei, fiz dos dois lados, o nó quadrado vindo nessa parte lateralizada. E a gente vai fazer só um nó quadradozinho aqui no meio. Não precisa ser um nó quadrado para puxar, para tampar. Aqui é uma ombreira, não tem necessidade de você colocar um espaço tão grande, fazer um ponto um pouco mais fechado. A gente tá construindo essa ombreira para ficar mais fixa aqui nessa parte do ombro. E agora, a gente vem com a nossa última carreira de festonê, trazendo para cá pro meio. Agora eu vou fazer minha última carreira, eu pensei que a outra, né, essa daqui seria a minha última carreira, mas eu vou decidir fazer duas, porque eu achei que ficaria um desenho mais bonito. Vocês podem perceber que tá parecendo como se fosse um olho, né? Esse ponto fica muito bonito, bem de destaque na peça, mas também eu vou dar como opção para vocês colocarem uns acrílicos como
um enfeite para sua peça a mais, um brilho a mais. A gente sabe que no carnaval as fantasias, o macramê é uma das técnicas que está sendo mais procuradas nesse ano de 2024. A gente viu várias blogueiras utilizando, então esse fio também da Fisher Glow é uma indicação para vocês. É um fio muito lindo de se trabalhar e principalmente para esse tipo de peça. Chegando aqui no final, a gente vai fazer aquela finalização, passando primeiro por cima do fio guia e depois por baixo. A mesma finalização sempre quando a gente vai fazer o festonê. E aí a gente finaliza o nosso detalhe aqui das ombreiras. E, gente, olha, eu vou mostrar agora a peça de frente pra vocês. E aí, gente, olha, aqui teoricamente a gente finalizou das duas laterais. O padrão que a gente utilizou, que foi um padrão bem criativo que eu utilizei aqui junto com vocês pra dar essa dica. Olha aqui a estrutura que essa ombreira criou nessa parte das duas laterais. Podem perceber que ela tá até um pouco mais altinha aqui nessa parte. E eu acho que traz um pouco mais de segurança, completando essa questão aqui mesmo da curvatura do ombro. Eu quero que vocês saibam também que a gente utiliza essas duas cordinhas aqui, as duas últimas, para poder prender aqui nessa parte do braço, para poder deixar as ombreiras também um pouco mais fixas no corpo, sem se movimentar. Mas essa é uma peça bastante coringa que dá para você utilizar em vários eventos, carnaval, dá para compor vários looks. E, gente, eu quero falar para vocês que além dessa daqui ser uma peça muito coringa, para vocês venderem bastante, vocês sabem que ombreiras é um dos looks mais pedidos em qualquer ateliê, porque é um look que dá para você ir para qualquer lugar. Também vamos construir um look exclusivo que vai fazer par junto com essas ombreiras, um look bem estilo no verão, para fantasia, para festa, trabalhando com esse fio da Fisher Glow com lurex, que é um fio muito bonito. Então acompanhe mais nos bastidores. E caso você tenha interesse de acompanhar esse look exclusivo que eu vou produzir para essas ombreiras, o link vai estar aqui abaixo. O curso você paga R$ 39,90 mensalmente e você terá acesso a mais de 20 videoaulas que tem outros looks que dá para se encaixar com essas ombreiras. Tem outros modelos de tops, mas a gente também está produzindo novas peças a cada mês. Então, se você tem interesse em adquirir o curso Macra Lovers, é só você clicar no link que está aqui na descrição.